Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um Psiamuná. Hoje nós estamos aqui para mais uma semana, já pedindo para vocês curtir, comentar, compartilhar, deixar seus comentários aí e deixar suas dúvidas, tá? Porque às vezes a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, tá levando informação, mas seria legal se a gente tivesse também o retorno de vocês. O que vocês estão gostando, o que vocês não estão gostando. E compartilhar para ajudar no engajamento do nosso canal. Ainda é pequenininho, mas a gente vai chegar nos grandes. Vamos chegar lá. E hoje nós temos um assunto muito legal, muito importante. Porém, algumas pessoas acabam não dando tanta atenção, não é tão cuidado. Né? Por mais que tenha lei para proteger, tenha lei aí para nos garantir, mas ainda a gente acaba ficando, em alguns casos, precisa de mais tempo para identificar, em outros casos é identificado e tomadas devidas providências. Hoje nós estamos aqui com a Vânia como nossa convidada, que vai falar para a gente um pouquinho sobre alienação parental. O que é alienação parental? Esse processo, né, como que a justiça determina e como que a justiça visualiza isso e acaba dando um retorno, uma saída, dando suporte para essas famílias que estão aí fragmentadas. É um prazer estar aqui com você, Merali, com todos vocês aí assistindo. Eu sou advogada, sou especialista em direito criminal, administrativo, mas eu também atuo no direito de família. A alienação parental é um tema muito importante e ele sempre está no meio de todos nós, no meio da família. Não importa Classe social, a classe né? social, ela sempre está ali envolvido. E a gente pode, assim, averiguar, identificar melhor numa situação de divórcio, separação judicial, que é quando as partes decidem romper aquele laço conjugal e acabam influenciando, né, a mente, às vezes por um trauma do relacionamento, acaba influenciando a criança a repudiar o outro genitor, né? Fala, por exemplo, pro pai, a mãe fala pro pai que não presta, ou vice-versa. E acaba gerando conflito, né, na cabeça da Exatamente. criança. Porque a criança fica assim, poxa, eu amo meu pai, mas a minha mãe tá dizendo que meu pai é ruim, meu pai não me ama, que meu pai tá me abandonando, meu pai tá me esquecendo. E gera um sentimento de culpa constante, né? Porque por mais que essa criança percebe que os pais não estão juntos, ele continua amando o pai ou a mãe que está ausente. E aí quando ele fica feliz de participar de momentos com esse genitor que não está presente, automaticamente ele se sente culpado. É como se ele estivesse traindo a mãe ou o pai. Depende muito de quem ele convive. E a criança acaba tendo esse sofrimento. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho quais são os sinais ou o que pode ser visto como alienação parental. Como que o juiz, o advogado, às vezes percebe para fazer uma solicitação para o juiz, para averiguar essa situação? Quais são os sinais de uma alienação parental? Bom, a lei, expressamente, ela exemplifica algumas formas de alienação parental, que seria, no caso, da mãe ou do pai falar mal um do outro, né? Fazer uma campanha de influência na cabeça daquela criança sobre coisas negativas em relação ao pai ou em relação à mãe, ou vice-versa. Também dificultar o contato da criança com o pai ou dificultar o contato da criança com a mãe ou a convivência familiar com os familiares. Omitir informações importantes da criança, seja a situação escolar dela, se tá tirando, às vezes a criança está
só despencando as notas, ou tá brigando na escola, ou em face da situação médica. Por exemplo, a criança precisa fazer um exame, fazer uma consulta, e aquele outro genitor não tem essa informação, não está sabendo da situação da criança. Ou, por exemplo, um muda de endereço e não comunica o outro que mudou. E não é somente uma falta de informação, né? É calculado o que o outro vai receber de informação e o que o outro não vai receber. E aí o maior prejudicado seria, no caso, a criança, porque os pais, eles estão numa guerra constante, uma briga constante, e a criança fica ali no meio sem saber qual é a função dela. Porque a função dela no momento é amar pai e mãe, mas se ela amar mais o pai, a mãe vai sofrer. Se ela amar mais a mãe, o pai vai sofrer. E ela não sabe quem ela ama, não é quem ela ama, quem ela pode amar. Né? Isso é bem complexo para uma criança compreender que o pai e a mãe não se gostam mais, sendo que, dependendo da idade, eles dizem assim, olha, a criancinha é feita porque o papai e a mamãe se amavam muito, se gostavam, e aí nasceu a criança e tudo mais. Então, algumas crianças têm essas historinhas. E aí, como que vai entender que o papai e a mamãe não se gostam mais o suficiente para viverem juntos, mesmo que tenha uma criança que seria fruto desse amor? Né? Então, é muito complexo para você explicar para uma criança que não existe mais um sentimento positivo entre os pais. E, nesse ponto, nem o respeito. Né? Porque o essencial seria que existisse o mínimo, do mínimo, o respeito. Né? Respeitar que a outra pessoa não quer mais permanecer ali e que cada um vai seguir sua vida. E, independente de tudo, a criança é sempre um ser mais importante. Quem precisa sempre da atenção, do cuidado e da proteção dos pais. E, na alienação, não é isso que acontece. Né? E importante também frisar é que a alienação parental, ela pode ser cometida por qualquer pessoa que tenha responsabilidade sobre aquela criança, né? Tem aquela autoridade, a guarda da criança, a vigilância da criança, seja numa situação até mesmo de tutela. Por exemplo, um tio tem a tutela da criança, porque a criança está podendo ficar com o pai ou com a mãe, entendeu? E faz aquela influência negativa na cabeça da criança, ou os avós. Então, assim, essa conduta é praticada no seio familiar. Ou seja, a criança ela é bombardeada com informações que não são verdades, né? São informações falsas. Eu já ouvi situações onde o relato era que a criança tinha vivido uma situação, tinha passado por uma situação específica, e quando foi se investigar, na verdade, aquilo era uma invenção da mãe. A mãe criou uma história, criou uma situação e implementou na cabeça da criança. Como seria isso? Vamos colocar que a criança foi lá na casa do pai, passou o final de semana, caiu, ralou o joelho. Dependendo da idade da criança, ela consegue implementar essa informação muito fácil, muito rápido. Vamos colocar uma criança de 2 aninhos, 2 anos e meio, que foi para a casa do pai, ralou o joelho, chegou com o joelhinho ralado. A mãe pode simplesmente dizer para a criança que aquilo ali foi o pai que bateu, o pai que jogou ela no chão, e ela machucou, chorou muito, e o pai não cuidou, o pai não deu remedinho para sarar aquela dor. E aí ela começa a criar aquela situação. Ela fica repetindo aquela informação ao ponto que a criança não consegue discernir e definir se é uma memória, se é uma situação real ou se é uma situação criada. Porque a criança ela não tem muito essa definição entre o que foi criado e o que não foi criado pela mente dela. E ela vai acreditar aquilo como verdade absoluta. E até para nós, psicólogos, é muito difícil quando chega nesse ponto, para a gente conseguir definir. Quando chega uma petição do juiz dizendo, olha, eu preciso que você entenda se é alienação, o grau da alienação, como que funciona essa alienação parental. E aí é difícil para fazer esse diagnóstico, porque você precisa descobrir se aquela memória é uma falsa memória ou se é uma memória real. Porque a criança ela vai sentir tudo. Ela vai representar a dor, ela vai representar a angústia, ela vai representar tudo. Então, ela só caiu, ralou o joelho.
Só que ela vai ter a imagem formada muito, muito certa. Então, se eu perguntar para a criança o que é que aconteceu, você ralou o joelho, aí a criança vai dizer, olha, eu estava brincando e o papai brigou comigo, pegou e me bateu e não cuidou de mim. E ali a criança chora, a criança diz que sentiu muita dor. E para a criança aquilo é muito verdadeiro. É como se fosse uma memória que aconteceu. Então, para definir isso ali para o juiz é muito difícil. Para chegar e falar, olha, essa criança realmente está sofrendo alienação e partes das memórias que ela diz ter de situações não é real. É muito difícil chegar nesse diagnóstico, porque é real para a criança. Isso causa um sofrimento muito grande, é uma dor muito grande, até a criança conseguir ter idade, talvez, para entender alguns processos e algumas questões, né? Sim, e eu vejo muito, muito disso que você está falando, Merali. Nos casos, por exemplo, a mãe quer mudar de endereço, por exemplo, arrumou uma nova família e e conseguiu um emprego em outra cidade. Então, às vezes, elas... tem casos que é verdade, né? Acontece a violência doméstica, mas tem alguns casos que não houve uma violência contra aquela criança, não houve uma violência doméstica, e às vezes elas criam isso intencionalmente para tentar, né, tirar aquele convívio da criança com interesse pessoal, né? Às vezes o novo companheiro arrumou um emprego em outra cidade, ou ela quer voltar para casa da família, alguma coisa nesse sentido. Então, acontece sim. E acaba a criança privando, né? pequena, às vezes, dependendo do tamanho, ela não sabe nem o que aconteceu. Então, você vai contar com o depoimento dela como? É bem complexo, né? Porque o pequenininho, isso acontece em casa mesmo, né? Sem a alienação presente. Mas assim, se a criança caiu, aí você fala, oh meu Deus, você caiu, e a criança chora, e fala, ah, eu caí, como que aconteceu? Aí a criança fala. Se a gente muda alguma coisa da história e a gente vai repetir essa mudança para a criança, da próxima vez que você perguntar o que aconteceu, a criança já vai contar para você com aquela mudança que você falou que teve. E aí vai criando-se essa memória, essa falsa memória. E essa questão da alienação é muito séria, porque já houve casos onde foi acusado de abuso e nunca aconteceu abuso. Né? Então, é muito sério. Não que a alienação não seja, mas essa alienação ela gera uma consequência muito grande. Por isso que é importante a lei intervir, porque os pais mesmo estão tão presos naquela situação que não conseguem identificar o quanto é prejudicial para a criança essa situação. Sim, e a gente acaba vendo, né, às vezes nas audiências, um fala mal do outro, um desabafa do outro, aí o outro fala mal, e às vezes em casa provavelmente acontece a mesma coisa, né? Ou pior, com né? a criança. Então isso aí é muito complicado. Eu até já vi um caso, né, que na audiência era a mãe desabafava do pai, né, que não prestava e tal, que ele fez isso, que ele fez aquilo. O pai falava a mesma coisa da mãe. E daí, assim, não tinha, assim... Pode ser até que tinha ou que não tinha essa alienação parental, ou quem sabe futuramente iria acontecer, né? Aí eu achei muito interessante que daí a juíza determinou, no final, que eles participassem de oficinas, que o judiciário ele promove oficinas, né, para fazer essa reestruturação familiar, porque assim às vezes o pai e a mãe eles se separam e não sabem como conviver um com o outro, né, após essa ruptura não do sabe laço. Ter respeito, né? Até para eles priorizar, né, incentivando eles priorizar sempre o interesse da criança e saber se conviver um com o outro, né? Porque quando você se separa e não tem filhos, né? Cada um para o seu lado. Mas quando tem filhos, você tem que trazer achar as crianças. um meio
ter esse relacionamento amigável um com o outro. O respeito tem que estar acima de tudo, né? Deixa eu te perguntar, existe alguma situação específica onde o juiz ele tira essa criança do genitor que está ali cuidando dele, do pai ou da mãe, que esteja cuidando da criança? Existe em algum momento que a mãe perde a guarda por alienação parental? Pode acontecer essas situações? Pode, depende do caso concreto. Né? Depende da gravidade da situação. Se a guarda é compartilhada ou se é unilateral, pode haver essa alteração da guarda, entendeu? Depende da situação, de como foi praticada. Porque se foi, por exemplo, só um falou mal do outro, né, vai ser aplicado uma coisa assim, mais simples. O juiz vai tentar unir, né, esse genitor, por exemplo, não está tendo contato, não está conseguindo ter o contato com a criança, então o juiz vai buscar medidas desse reaproximamento, né, do genitor com a criança, seja ele pai ou mãe, né, tentar fazer essa reaproximação. Ele vai advertir, né, fazer uma advertência para aquele alienador, né? E daí pode ter multa, pode ter várias penalidades, como a alteração da guarda, ou, por exemplo, a fixação do endereço, se está do domicílio da criança, se está com um, pode ser fixada para estar fixo com o outro. Então, tudo depende da situação, de como foi praticado. Aí o juiz ele vai determinar a pena que o juiz coloca, vai ser conforme o caso. Mas, assim, ele pode aplicar essas penalidades educativas, né? Ele pode aplicar acumuladamente, né? Tipo, todas ou só a metade, depende do caso. Ele vai analisar, vai ver qual que... Mas então seria em situações assim muito, muito, muito difíceis para essa mãe ou esse pai perder por definitivo a guarda e virar a guarda unilateral, que seria só uma das partes que permanece com essa criança. Teria que ser algo muito severo para que houvesse esse rompimento familiar, então, né? Para o juiz determinar. Sim, e é bom frisar que guarda unilateral não significa que a pessoa não vai ter o contato com a criança, porque ela pode fazer a visita da criança nos dias estabelecidos, entendeu? Só que a responsabilidade que fica para um só, né? Vai ficar para um só. O que na guarda compartilhada seria os dois saber da escola, os dois saber do médico, os dois saber dos compromissos da criança. Na unilateral seria somente uma das partes responsável por tudo referente à criança. Informação o outro vai ter, né? Mas a responsabilidade em si da criança acaba ficando mais em cima de um só. Mas essa questão, quando a gente fala assim em unilateral, que seria uma pessoa responsável, no caso, por mais que essa informação possa chegar, mas ela não tem a obrigatoriedade de chegar, ou tem essa obrigação de chegar. Por exemplo, na guarda compartilhada é obrigatório os pais terem a informação compartilhada também. Então, o fulano foi no médico hoje, não está bem, está assim, assim. Hoje fulano recebeu uma advertência na escola, precisamos resolver. Isso seria dentro da compartilhada. Mas na unilateral, existe essa obrigatoriedade dessa informação chegar também ou não? Então, na unilateral, geralmente a outra parte não tem muito interesse sobre a criança, entendeu? É óbvio que se ele perguntar para o outro vai falar, aconteceu isso. Mas, assim, ele não vai ter interesse de resolver, entendeu? A unilateral, hoje em dia, é assim. Quando o pai, geralmente, não tem muito interesse na criança, ou não... Aí... E a mãe quer a guarda para ela, né? Ela pede, eu quero a guarda só para mim. Entendi. Então, é unilateral. Mas isso não significa que o pai não tem a obrigação de pagar a pensão, não tem o direito de visitação. Legal. Entendeu? Entendi. Porque, assim, às vezes a guarda compartilhada ela pode ser bom, mas também pode ser difícil. Não vou colocar a palavra ruim, porque a criança precisa de ambos os pais. Só que numa guarda compartilhada, por exemplo, e o casal está em conflito, precisa viajar. Aí já é mais difícil, porque você precisa da autorização, dependendo da idade, você precisa da autorização do pai ou da mãe
para você fazer essa viagem. Se os dois vivem em harmonia, automaticamente isso é mais fácil. E já na unilateral, não. Se os dois vivem em conflito, automaticamente não tem necessidade do outro responder, porque só tem uma única pessoa respondendo pela criança, né? E, querendo ou não, tanto a unilateral quanto o conflituoso, não é porque é guarda compartilhada que vai ser tranquilo, né? Então, nós temos aí a guarda compartilhada, que é conflituosa, com a alienação parental, e a ausência total, que seria unilateral, total porque a outra parte escolhe, né? O pai ou a mãe escolhe não fazer parte. Os dois vão deixar marcas muito semelhantes na vida da criança, porque a alienação, a criança ela não vai ter o pai ou a mãe presente, porque o outro pai não permitiu. Então, vamos colocar que a criança está com a mãe não permitiu, fez de tudo para que a criança não tivesse contato. E, infelizmente, às vezes a justiça demora. Aí a justiça demora, o processo entrou lá, a criança tinha 5 anos. E vai demorar, sei lá, 4 anos para resolver. Essa criança já tem 9. E já está chegando 10 anos, já não tem mais o que provar a alienação, já está começando a entender os processos, a marca já está profunda, já tem sérios traumas aí para frente. Então, assim, querendo ou não, essa fase é bem complexa, porque em alguns casos a justiça é muito rápida, em outros casos ela vai ser bem lenta. E aí, se a criança entrou no processo com 5 e demorou 4, já foi 9 anos. E aí, dependendo do juiz, acaba só engavetando. Dependendo do juiz, acaba pegando o caso e finalizando ele. Então, querendo ou não, também é complicado, que a criança continuou sofrendo mais uma vez nesse processo. Porque os pais estão em conflito, a lei está aí para proteger, só que ela tem tantas outras coisas que acaba não conseguindo proteger a tempo. E essa marca, tanto da ausência paterna forçada, quanto da ausência paterna escolhida, vai trazer traumas muito semelhantes para a vida dessa criança, né? E como que a lei ela reage com essa questão? Porque você falou que a unilateral ela tem a obrigatoriedade da pensão, mas não tem a obrigatoriedade da presença. Só que aí nós temos um fator que agora está ficando mais popular, que é daqueles filhos que tiveram a pensão e não tiveram o afeto e carinho. E hoje estão processando os pais. Como que a lei vê essas duas situações? Porque, primeiro, a lei entende que se o pai não quer participar, tudo bem, ele pagando pensão está ok. E depois, alguns juízes, né, dentro da lei, vão entender, não, esse pai não teve presente porque ele não quis, automaticamente ele vai ter que indenizar essa criança ou esse jovem que não recebeu esse afeto, esse carinho. Como que a lei vê isso daí? São opostos, né? Então, mas assim, a unilateral, ela não significa que a criança não vai ter aquela visitação, entendeu? Uhum. Ela só não vai passar, ela vai passar menos tempo com o pai ou com a mãe, entendeu? Mas uma visitação, a criança, para ter um pouco de convívio, ela vai ter na unilateral. Uhum. Entendeu? Aí, já nesse caso dessa ausência total, né? Já é que a pessoa já nunca teve o contato com a pessoa, nunca teve interesse, né? Uhum. Já é um pouco mais diferente, porque na unilateral a pessoa não tem aquela responsabilidade total, mas ela pode ainda visitar a criança, né? Uhum. Nem que seja visita assistida, a visita ali com a mãe junto, entendeu? Ou com o tio junto, às vezes a mãe não dá certo. Uhum. Mas essa outra é diferente, porque ela é totalmente, entendeu? É exatamente por isso que os filhos estão questionando, porque assim, a Constituição, ela preceitua esse direito, ela assegura esse direito da criança, a convivência dela ter o direito de não só de ter um provedor, de ter alguém que cuida da saúde dela, da parte escolar e tudo mais, mas também ela assegura aquela convivência familiar, aquela convivência com o pai e com a mãe, que é assim, que a sociedade, a família tem a obrigação de assegurar para essa criança, entendeu?
Ou seja, é um contexto, não é somente o pai e a mãe presente ou ausente, apesar de que ambas as partes, quando falta, traz aí suas consequências. Só que aquele negócio, aos dois em guerra também vai trazer, né? Então, assim, a alienação parental é algo muito sério, é muito complexo, porque os pais vão fazer as crianças ali de elástico, né? Cada um puxa para um lado e em algum momento esse elástico não aguenta, vai arrebentar. E vai sobrar sempre para a criança. Sim, e além da Constituição, é importante também frisar que também tem o Estatuto da Criança e Adolescente que volta e reitera essa obrigatoriedade de garantir essa convivência com a criança. E a Lei de Alienação Parental, ela também já estabelece que esse impedimento da criança ter essa convivência constitui um abuso moral em face da criança. Porque a criança tem o direito de ter todo o acesso ao pai, à mãe, aos familiares, né? À sociedade em si, até para a construção da personalidade, o suporte, né? Porque, assim, tecnicamente, se a criança não pediu para nascer. Então, se ela está aqui, os pais são 100% responsáveis por ela, né? Então, querendo ou não, a lei, ela prevê esses direitos preservados. Apesar de que a lei da criança e do adolescente é bem nova, né? Bem recente, essa proteção à infância e adolescência. Se eu não me engano, em 1990 que começou a construção dessa lei. Eu vi uma vez alguém dizendo que a lei de proteção à criança e ao adolescente surgiu a partir de uma lei de proteção dos animais. Que a lei, não existia essa proteção, porque as crianças não eram vistas como crianças, elas eram pequenos adultos. Então, se a gente for olhar lá por 1800, 1900, a gente via crianças, os meninos principalmente, de terno, gravata, aqueles terninhos de 3 peças. Era um mini adulto. Tanto os meninos quanto as meninas. Então, eles não viam as crianças com necessidades especiais. Eles viam as crianças como pequenos adultos. Então, tudo que acontecia na vida do adulto, eles jogavam para a vida da criança como se fosse comum. E aí eu vi uma vez uma história de alguém dizendo que a lei de proteção à criança surgiu a partir da lei de proteção dos animais, que era mais antiga do que a proteção das crianças. Eu achei isso muito interessante, porque esse cuidado, essa proteção surgiu a partir de uma pessoa preocupada que precisava, a partir de um juiz que precisava defender uma causa e não tinha suporte. Ele foi para a proteção animal e resgatou essa lei e construiu. Aí, agora, quem construiu essa lei de proteção à criança e ao adolescente, eu já não tenho essa parte não é minha. Não sei, sim, mas eu sei que... Então, como todo mundo sabe, sempre existiu o abuso, tanto físico como o psicológico, em face da criança. Então, assim, hoje em dia a gente vê mais por causa dos meios de comunicação, né? Que acontece, já passa no jornal e todo mundo já fica sabendo. Mas, assim, antigamente, né, não tinha... Existia muito, mas nem todo mundo tinha esse conhecimento. Eu acho que talvez pudesse ser mais, né? Então, poderia ser até um pouco mais do que hoje tem. Então, assim, a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente visa a proteção dessa criança e desse adolescente, para que ele não venha sofrer violência doméstica, para ele não venha sofrer nenhum tipo de abuso físico ou psicológico, né? Porque traz muitos traumas, né? Além de traumas, pode trazer transtornos, pode trazer doenças somáticas, psicossomáticas. Teve situação, eu não sei se você já viu, mas se você tiver curiosidade ou alguém mais tiver curiosidade, o nome do vídeo, se eu não me engano, é O Choro de um Anjo, alguma coisa assim, o nome do vídeo. Vou dar uma pesquisada nele depois. Mas, assim, a criança, ela foi abandonada pela família e ela e o irmão dela ficou
um período aí de 3, 4 dias dentro de casa, criança de menos de 2 anos. E o bebezinho nem andava ainda, era tipo 9 meses, 10 meses. E aí a família abandonou essas crianças. Eu tô colocando aí uns 3 dias, mas eu não lembro muito bem a história. Mas ela ficou um tempo considerável dentro de casa presa, ela e esse outro bebê. E eles ficaram ao ponto de que não tinha comida, não tinha bebida e tava tudo sujo, já tava dias ali sem se alimentar corretamente, sem nada, na verdade, porque os pais abandonaram literalmente as crianças para a própria sorte. E a menina que era maiorzinha, que ficava cuidando do bebezinho, que na forma de cuidado dela aquilo era o melhor que ela podia fazer, e realmente, né, uma criança, ela desenvolveu transtornos seríssimos, ela perdeu a empatia total. Então, ela era muito agressiva com as pessoas, ela falava que ia matar, ela matava bichinhos dentro de casa. Então, assim, ela ficou muito agressiva, ao ponto dela ser adotada. Isso foi nos Estados Unidos. Ela foi adotada por algumas famílias e foi devolvida várias vezes, porque ela falava que ela ia matar o pessoal. Ela pegava faca, realmente, ela pegava faca, ela ameaçava mesmo. E aí, eu quero um cachorrinho. Aí ela ganhou o cachorrinho, foi lá e matou o cachorrinho. Eu quero um passarinho. Ela foi lá, pegou o passarinho e matou o passarinho. Ela tinha prazer em ver o bichinho perder a vida. E aí, um casal, se eu não me engano, é um casal de pastor, que resolveu adotar essas crianças. E assim, os dois eram adotados juntos, nunca adotados separados. E eles começaram o processo da adoção e foi quando ela ameaçava matar. Ela mordia muito o menininho. Ela mordia o corpinho dele e ficava as marcas, ficava roxo. E ela não sentia remorso. Ela odiava o menino. E aí, se eu não me engano, ela sofreu abuso também. Então, o menininho era a representação daquele abuso que ela sofreu. E eu sei que foram muito tempo para conseguir remediar essa situação. Ela não reverteu completamente, mas para remediar, tiveram que levar ela para um retiro para conseguir trazer empatia, para ela ter dó do outro, para ela entender que o que dói nela também dói no outro, para ela entender que tem limite às coisas e que nem tudo se resolve tirando a vida. E foi assim, terapias intensivas com tudo, porque o período que ela ficou, que ela estava muito aflorada, nesse espaço ela dormia trancada. O quarto dela era trancado, porque corria o risco dela sair para fora e matar todo mundo. Ela não chegou a pontos críticos, porque os pais adotivos sempre trancavam a porta na hora de dormir. Mas, assim, são histórias assim, muito complexas e muito pesadas que foi gerado pelo abandono dos pais. A falta de cuidado, falta de amor, falta de proteção gerou tudo isso. E não foi revertido 100%. Ou seja, a criança levou, além de traumas, consequências, ela levou também doença mental. Então, é muito complexo. E aí, a lei da proteção da criança e do adolescente está aí para isso, né? Para não permitir que esses casos aconteçam, né? Ou para tentar remediar o máximo possível. Porque os pais, parece que às vezes esquecem que eles são pais, que eles são adultos e que eles seriam responsáveis pelas suas crianças, e essas crianças não pediram para estar aqui. Então, precisa-se ter um cuidado maior, ter uma proteção, ter um amparo para essa criança que não solicitou para estar aqui. Né? E aí os paizinhos acabam só fazendo a reprodução, deixando ali e achando que vai sobreviver sozinho. Sim, e até por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é bem completo. Ele também, quando a criança comete algum tipo de crime, ele tem as medidas socioeducativas para tentar remediar a criança, para ela ter a noção de que aquilo não é certo e ter uma forma dela voltar para a sociedade de uma forma ter a noção de que aquilo é errado, né? Bem essa questão. A alienação parental, ela também caminha aí, né?
Porque se os pais eles não cuidaram bem, essa criança foi gerada dentro da alienação parental. Quando ele chega aí no início da adolescência, vai dar trabalho. Porque ele não teve base, não teve estrutura, ele não soube receber carinho, também não sabe ofertar o carinho. Por isso que é muito importante identificar os casos ou as situações onde acontece a alienação parental. Porque, assim, às vezes, é que nem você falou, a justiça não vai chegar tirando a criança. Ele tem que ter um motivo muito forte para que essa criança seja retirada do seio familiar. Se não tiver uma situação muito forte que faça com que essa criança precisa ser tirada, não vai ser tirada. Essa criança vai viver ali por muitos anos, até chegar na adolescência, sofrendo alienação parental. Então, assim, é muito importante que essa pessoa tenha, talvez, um porto seguro. Então, assim, nós temos uma família onde a mãe pratica alienação parental. Tá, mas tem uma tia que está ali do lado, que acompanha o crescimento dessa criança e percebe essa alienação. Então, fazer o quê? Eu vou tentar mostrar para essa criança que o que a mãe dela está falando não é verdade absoluta. Mas é aquele negócio, eu preciso mostrar sem denegrir a imagem dessa mãe, que também é complexo. Que é aquele negócio, como que eu vou dizer que ela está errada sem falar mal? Que nem todo mundo consegue fazer essa proeza toda. Mas é importante a gente fazer essa distinção, esse acompanhamento, porque senão a criança ela acaba não sabendo discernir e gerando todo um transtorno, todo um problema aí para a vida adulta, né? Para a vida toda, para a vida, enfim, da agora em diante. Eu achei bem interessante também que o Senado Federal, né, ele fez a aprovação de um projeto de lei, que até se algum de vocês quiser dar uma olhadinha lá depois, é o projeto de lei 634 de 2022. Que daí, recente. E ele está em fase de sanção pelo presidente, entendeu? Se já está na última instância. Vai aprovar ou não. Que ele dá uma... assim... abre mais o leque, né? Porque, assim, a lei de alienação parental, ela já é bem específica, mas aí ele dá uma minuciada, né? A questão dessa visita assistida, porque quando o pai, por exemplo, não teve aquele convívio, né, com a criança, e daí para fazer aquela visita, daquela reaproximação, às vezes faz uma visita assistida para ver se reaproxima a criança do pai. Interessante. Entendeu? Aí ele, como o poder público é um pouco complexo e às vezes tem aquela dificuldade de fazer aquela visita, então ele deu já uma englobada mais, tentando assim um fórum ou um convênio, parceria com o fórum, trabalhar em conjunto para facilitar aquela realização imediata daquela visita, para a criança ter mais aquele aconchego, aquele reaproximação com o genitor que ela não tinha. Isso é bem legal, porque assim, querendo ou não, nós precisamos, né? Nós somos seres humanos carentes de afeto, naturalmente nascemos assim. Então, essa criança realmente ela precisa de entender que tem um pai, que tem uma mãe, que ele não é diferente de todo mundo, e que por mais que as pessoas digam, essa família é desestruturada, a gente diz que não existe família desestruturada. Existem famílias com configurações diferentes. Né? Pelo menos na psicologia a gente vê assim. Não existe família desconfigurada. Existe família com configuração diferente. Ou é vó e neto, mãe, filho, pai, filho, 2 pais, 2 mães, a criança com uma tia. Tem várias formas de família. Então, configuração diferente. Né? Mas a grande maioria, ou a configuração mais comum, seria pai, mãe e filho, ou mãe e filho, que acaba sendo as 2 configurações mais vistas socialmente. Só que, assim, é importante que a criança entenda que ela tem uma origem, que ela tem um pai, que ela tem uma mãe, que ela tem uma linhagem, né? Porque a criança acaba se identificando mais e criando também empatia, entendendo que
aquela pessoa pode ser que ela não fez parte da vida até agora, não é por falta de amor, é por falta de outras circunstâncias, ou por circunstâncias a mais que não permitiram a presença desse pai ou dessa mãe na vida dessa criança. Apesar de que, se a gente for parar para pensar, existe cada tipo de pai e mãe também que dá até medo na gente, né? Então, e eu achei também interessante que esse projeto de lei, ele também pede, né, a inserção de uma forma de alienação parental, o abandono da criança. Interessante. Se abandonar a criança configura também uma alienação parental. E também ele pede, né, a revogação, que é retirar um inciso que dá como penalidade a suspensão daquela autoridade parental. Por exemplo, o pai que estava praticando a alienação, ou a mãe, ele tirar aquela suspensão, né, do poder que ele exerce sobre a criança. Ah, interessante. Entendeu? Mesmo que a mãe ou o pai pratique, ele não vai perder aquele poder que ele tem sobre a criança. Ele continua sendo a autoridade, que é o pai, que é a mãe. Uhum. Continua sendo as figuras importantes na vida da criança. O ideal, pelo menos, que a criança tenha acompanhamento. Não só a criança, né? A gente diz assim, que quando a criança apresenta problema, o fator que precisa de ajuda é o pai e a mãe. Porque daí, se o pai e a mãe recebeu ajuda, a criança também recebeu. Porque a gente resolvendo os traumas, os conflitos do pai, da mãe, a gente já resolveu 80% da situação. A gente, olha eu usando palavreado, nós resolvemos. Ou a pessoa, quando busca ajuda, resolve aí 70% da situação, porque os outros 30% da criança, ou seja, a maior parte é dos adultos. E a gente acaba responsabilizando, jogando nas costas das nossas crianças. E nesse momento eu gostaria de te agradecer a sua participação. Eu espero muito ter compartilhado com vocês, tirado dúvidas, criado dúvidas, plantado a sementinha aí, para vocês buscarem, tá? Não tenha essa informação como verdade absoluta. Busque informação, busque investigar, entender um pouquinho mais, compreender um pouco mais dessa lei que ela falou. Então, assim, a gente acaba querendo que vocês busquem informação e não fique como verdade absoluta, isso que nós trazemos, que a gente traz aqui, né? Porque a gente não sabe de tudo, né? E é muito importante esse compartilhar. E nesse momento eu gostaria de te agradecer por participar aqui com a gente hoje com um tema tão, tão importante. Eu agradeço o convite, Merali, e é um prazer estar com vocês aqui hoje. E eu acho importante que, se você está vivendo um tipo de alienação parental, é importante você buscar os seus direitos, o direito do seu filho, né, de ter aquela convivência com o seu filho, buscar, por exemplo, me bloqueou no celular, eu mando mensagem, não atende, faz uns print. Busca o seu direito de ter aquela convivência com o filho de vocês. Porque hoje ele é uma criança, amanhã ele é um adulto. Exato. Né? Então, é um grande importante você lutar pelo seu filho e contribuir pela formação social dele. Uhum. E quem sabe futuramente falar, não, aquele ali é o meu filho. Ter orgulho, né? É bem isso. Lembrando, gente, que quando você vai buscar esse seu direito, sempre coloque a criança como essencial, como centro dessa busca, tá? Porque às vezes alguns casais colocam a criança no centro, mas em outro sentido, para atacar outra pessoa, para benefício próprio. Então, entenda, essa criança está no centro, mas é porque ela precisa ser priorizada. Então, prioridade, papais e mamães aí que estão meio desajustados, desgrudados dos seus filhotinhos, entendam que eles precisam ser prioridade. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.